Telespectadores, sejam muito bem-vindos a mais um EJA Entrevista. Hoje estamos aqui com uma personalidade incrível do mundo da dança, o mestre e doutor Jaime Amaral, e ele vai falar sobre esse universo maravilhoso pra gente. Tudo bem? Muito obrigada por estar aqui conosco, professor. O senhor pode se apresentar para o público, falar sobre o seu trabalho, para eles terem conhecimento de quão maravilhoso é esse universo. Primeiramente, quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês e falar desse universo da dança que eu mergulhei desde muito cedo e continuo trabalhando, em várias ramificações que esse universo me possibilita também. E aí é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Eu sou Jaime Amaral, eu sou nascido em Belém do Pará, mas pela própria escolha de profissão e de me tornar artista, eu vivi em vários lugares do mundo, não só no Brasil, mas como fora do Brasil. E aí, em 2004, eu conheci um lugar chamado Arapiranga, que fica no município de Curuçá, e aqui estou me dividindo numa vida entre Belém e Curuçá e contribuindo para a cultura local já há muito tempo, basicamente 20 anos. Eu estou nessa ida e vinda, nessa quase ponte aérea, se tivesse um avião que transportasse a gente, estaria nessa ponte aérea sempre. Mas é um prazer estar em Curuçá, desenvolvendo um trabalho artístico, também tendo uma qualidade de vida melhor, porque é um lugar, um ambiente maravilhoso. Estou com uma casa na beira do rio, desfruto de uma natureza maravilhosa e também de relações que são importantes para o meu crescimento e crescimento do local também. Então é uma partilha prazerosa e um viver melhor. Então estou aqui habitando Curuçá. Adorou Curuçá, gostou da cidade e permaneceu, né? Dizem, através de uma lenda, que assim, quando você vai em Arapiranga e um miquim te ferra no pé, é sinal que você não sai mais do lugar. Isso aconteceu comigo. E aí estou comprovando o que a lenda diz, E agora eu já tenho uma casa em Arapiranga, desenvolvo esse trabalho com as crianças, adolescentes e os idosos agora também, e vivendo uma qualidade de vida melhor. Que maravilhoso. Eu conheci aquela que quem bebe a água de Curuçá não vai mais embora, né? Parece o açaí, Bebeu e ficou no Pará. Isso mesmo. Passando uma trajetória rapidamente sobre a minha história de vida, eu nasci em Belém e eu venho de uma família de desportistas. Meu pai era envolvido com futebol, os meus irmãos eram jogadores de futebol, meu pai diretor de clube, minha irmã foi a 4ª goleira de handebol do Brasil, da seleção. Enfim, veio uma trajetória grande e eu sou o último filho. E acabei tendo muitas habilidades, e aí me tornei atleta. Eu era corredor, salto distância, salto altura, e movido a esse encontro de movimentos desportistas, eu acabei cursando a Faculdade de Educação Física. Aí sou formado pela UEPA, me tornando licenciado da área, mas com uma tendência maior. E dentro da universidade eu conheço a dança acadêmica, que eu estou me referindo. Mas também teve um professor que aí me chamou para dançar no Grupo Folclórico do Pará, que aí eu comecei a arrastar o pé no chão dançando carimbó. E aí era o professor Adelermo Matos. E em seguida, outra bailarina da minha turma me chamou para fazer aula com o professor Augusto Rodrigues, que era uma referência na cidade de Belém, Era o precursor do balé clássico na cidade de Belém. E eu acabei me tornando seu aluno e fiz uma carreira meteórica, na verdade, porque em 3 anos eu já dançava tudo e virei solista do Augusto Rodrigues.
E aí me formei pela universidade. E aí eu pensei comigo que o espaço já era pequeno para quem queria muito se envolver com a dança. Eu já tinha mais de 18 anos, então eu precisava ir para um lugar que eu pudesse sentir que a arte de dançar se tornaria uma profissão para mim. Não bastaria ficar só como professor de educação física. Aí resolvi ir para o Rio de Janeiro e entrei para o curso de dança clássica da Escola Maria Leneva, do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E nesse andar, eu fazia 6 aulas por dia com professores renomados, com professores russos, e fui visto por muitas pessoas, grandes bailarinos da época, como Rosália Berlandier, outras estrelas do Teatro Municipal me viram dançar e achavam que eu era um talento e que eu deveria me profissionalizar. E assim eu fiz. Me tornei bailarina no Rio de Janeiro, dancei na companhia de Nino Giovanetti, no Teatro Municipal de Niterói, no Estúdio Lourdes Bastos. E a vida te leva para outros lugares. Aí fui para São Paulo, dancei no Balé Estágio. Do estágio fui para a Europa. Aí cursei várias oficinas de dança com a Wuppertal Teatro, que é na cidade de Essen. E depois fui para a Itália, para Luxemburgo, enfim. Comecei a perceber que eu queria outros trabalhos internacionais e não voltar somente para o Brasil. Mas mesmo assim, entre uma crise existencial, né, o que você escolher, como você sobreviver da arte, eu resolvi virar solista. E aí construí um espetáculo solo, que graças a Deus fez muito sucesso, e eu tive a oportunidade de ficar viajando 7 meses sem ter lugar fixo para morar, mas estava sendo contratado por vários lugares para me apresentar. Fora do Brasil? Fora do Brasil. Aí fui parar em Cuba, fui parar na Argentina, e na Argentina eu consegui um contrato para o Balé do Cone Sul e dancei nessa companhia na Argentina. Aí voltei para o Brasil, e aí inquieto também, né? Porque ainda no Brasil tem poucas companhias, pelo tamanho do país, tem poucas companhias profissionais, e na Europa sempre tem muitas oportunidades. E uma bailarina da Áustria me viu dançando em Belém, num espetáculo da Casa de Estudos Germânicos, e ela era diretora atual do Balé de Augsburgo, da Alemanha. Ela me viu dançando e aí me fez um contrato imediatamente para eu fazer o primeiro papel do espetáculo dela, chamado Medeia, que é uma tragédia grega. E eu aceitei o convite e fui dançar na Alemanha, na companhia de Augsburgo, que é uma companhia estatal da cidade de Augsburgo. E aí fiquei lá um tempo e aí voltei, e aí junto com uma francesa e uma surinamesa, nós criamos uma companhia internacional, selecionando 5 bailarinos do Brasil, 5 bailarinos da Guiana Francesa, 5 bailarinos do Suriname, e aí circulamos por vários lugares também, como Suriname, Uruguai, Paraguai, enfim. O universo foi se entrelaçando e eu me tornei esse professor, esse artista da dança que não para. Cheguei em Curuçá, achando que já tinha feito uma trajetória bem sucedida, e aí aparece o grupo de Danças Encantados de Arapiranga, que me envolve, que me encanta, que me faz fazer outros tipos de trabalhos também. E aí você volta, parece que para sua origem, de arrastar os pés no chão, de dançar o carimbó, né? Que você vê de outra maneira, daquela que eu comecei, do que eu estou fazendo hoje. E aí eu deixo a vida me levar dançando. Que lindo, né? Muitas histórias. São muitas histórias. Até às vezes a gente se atrapalha, né? Porque se for contabilizar, eu já fiz muito, né? Dancei muitas coreografias de vários coreógrafos, de vários diretores também, e passei por várias companhias. Só no Brasil eu dancei em 4 companhias importantes, e fora do Brasil eu dancei em 3. E aí é um universo grande, né? Até contabilizando. Lindo, lindo, verdade. Qual era o nome do seu? O senhor fez uma apresentação solo. Isso. Em 91 eu criei o primeiro espetáculo solo,
só para o público entender, é quando você está em cena sozinho, dançando um espetáculo de 1 hora. Não é um solo pequeno, uma variação como em festivais. Você vê muito bailarino sozinho, dançando 1 minuto, 2 minutos. Essa trajetória solista foi de espetáculos construídos em 1 hora. 1 hora você está em cena sozinho, né, dançando matemática. Então, o primeiro, como eu estava no momento em 91 em crise, se eu ia parar de dançar, se eu não ia parar de dançar, e eu resolvi fazer um espetáculo autobiográfico, falando da minha vida, dos conflitos que eu estava vivendo naquela época. E aí ele fez muito sucesso, eu viajei muito com o espetáculo, e aí resolvi criar um outro. Se o primeiro fez sucesso, então o outro precisava vir de uma outra maneira também. E aí eu me baseei em Labirintos, que é uma dança que te leva a não parar, né? Interessante. E que te oferece vários caminhos labirínticos que você se perde, você erra, você se conecta e você tenta encontrar uma saída. E aí construir o Labirintos também, e que fez sucesso, fez uma boa trajetória que me levou também para a Alemanha, né? É muito interessante, né? O senhor se viu numa situação e através do que o senhor mais gostava de fazer, o senhor acabou procurando a sua saída também para o labirinto que o senhor se encontrava. Muito interessante a sua visão, a sua inspiração. Eu achei bastante... Eu sempre digo que eu tive muita sorte, né? Das escolhas que eu fiz e das pessoas que eu encontrei pelo caminho, né? Então, eu cheguei no Rio de Janeiro, assim, eu sabia que eu não ia voltar mais para Belém. Eu fui para passar 1 mês, fazer curso, me especializar, mas eu cheguei na cidade e não volto. Então, todas as oportunidades que apareceram, eu estava fazendo. Então, eu fiz concurso para filme, para televisão, aí dancei na Globo também, nos programas bem iniciais do Faustão, do Vivo Gordo, da novela também, Bebê a Bordo, enfim, eu fazia parte do cast da Globo. Então a gente fazia as apresentações de início, da abertura dos programas, né? Ou de um evento que acontecesse dentro da novela. Então, Bebê a Bordo, por exemplo, eu dancei uma valsa, eram 15 casais dançando num espaço mínimo, mas que o setor audiovisual resolve de uma maneira linda, a gente se batia, a gente achava graça porque a gente estava errando, mas no vídeo não aparece isso, sai tudo lindo e maravilhoso. Sabemos. E aí fica registrado, isso está tudo na Globo, eu tinha tudo em VHS, né? Mas o tempo passa, as fitas vão se acabando, enfim. Eu não sei se é uma visão errada minha, né? Mas assim, a questão aqui no Pará, a questão da dança, ela é muito mais direcionada a folclore mesmo, né? Assim, as nossas danças de cultura mesmo. O carimbó, o lundu, seriá. Isso. Tem muito mais visibilidade, até porque é a nossa cultura, né? Mas a questão de balé mesmo, aquele balé clássico, eu não vejo muito. O senhor entende? O senhor compartilha, o senhor discorda do que eu estou lhe falando? Eu acho que o nosso estado é muito grande, né? Assim, os acessos ainda, apesar de estar tudo na internet, as grandes companhias, os grandes bailarinos internacionais estão lá, mas ainda são poucas escolas que têm uma formação completa para um artista do balé clássico, por exemplo. E aí são muitos anos de trabalho também, e isso às vezes as pessoas começam muito novas e aí elas chegam aos 15 anos e elas desistem, porque nós não temos dentro do estado do Pará companhias profissionais que os artistas possam viver daquele ganho dentro de uma companhia. Então elas dançam por amor à dança, por várias outras razões, mas não vista como profissão. Isso é uma briga grande que eu sempre tento discutir com meus alunos, com os profissionais da dança, professores, né, ensaiadores, porque ainda
para o norte o olhar é mais isto, né? Vamos fazer dança como só divertimento, porque faz parte da nossa cultura, então a gente dança. Aí você vê muita gente dançando, né? Que é bacana, que deve e tem que continuar. Mas são poucos que chegam a se tornar profissionais que vivem daquilo, né? E ainda é muito difícil no Brasil, sobretudo no nosso estado, se tornar profissionais. Tem gente talentosíssima, tem gente maravilhosa, tecnicamente, com qualidade de expressividade, mas não tem espaço para ganhar dinheiro dançando. E aí fica como divertimento, como hobby, e isso a gente precisa modificar. Então, o balé clássico, como você se reportou, ainda está nas escolas como apresentação artística de final de ano. Exatamente. Ou então a gente encontra um bailarino ou outro num festival de dança. Ou porque a mãe quer colocar um filho ou uma filha para fazer uma atividade, não é isso? Isso, para ficar mais bonita, para ficar mais elegante. Ainda esses termos são antigos, né? Para quem está vivendo a atualidade, a gente encara isso como profissão. E é uma profissão. As pessoas precisam entender que dançar é uma profissão, né? E isso gera uma grande discussão, porque também a época que eu estava no auge da minha carreira dançando fora do Brasil, por exemplo, as pessoas reclamavam que eu cobrava um cachê muito alto. E eu digo, não é um cachê alto, é porque eu sou profissional e você não é. Exato. A diferença é essa, eu não estou dançando para me divertir. Eu vivo disso, eu preciso pagar meu apartamento, preciso pagar minhas contas, né, com o salário que eu ganho dançando. Então você precisa compreender. E essa discussão ainda é atual, né? Sim. Isso estou falando dos anos 90 e a gente está em 2024 e ainda se torna a mesma discussão. Mas eu acho que a gente tem perspectiva, assim. Tem muitos bailarinos de Belém e do estado do Pará que estão saindo do Brasil. É mais fácil dançar fora do Brasil do que no Brasil, profissionalmente. Existe também muito preconceito com a profissão, né? Sobretudo ainda por homens. Exatamente. Homens na dança, né? Isso. Se a gente vê na dança parafolclórica, como você falou, a gente vê nas quadrilhas, você vê uma quantidade de rapazes dançando. Mas na outra linguagem é muito difícil, porque o preconceito vai diretamente para as outras linguagens, sobretudo o balé clássico. Quem dançou balé clássico, a gente está em 2024, a gente está discutindo isso. Tem horas Exatamente, que tem que perder os cabelos. Infelizmente, né? Cultura, né? A educação também que você traz, certas ideologias que a gente carrega com a gente se inclui porque nós somos seres humanos, né? Então, são difíceis de mudar, realmente demanda o tempo, demanda a quebra de paradigmas, né? Da própria ideologia, mostrar um outro universo. Eu creio que a sua presença no nosso canal vai mudar muita coisa nisso, se Deus quiser, vai impactar, porque as pessoas vão ver com outros olhos, vão ver da sua perspectiva. O que é que você traz hoje pra gente? A dança como profissão. Sim. Muito diferente do que a gente está acostumado a olhar no nosso... Eu falo muito aqui, por exemplo, de Curuçá, né, no Pará, realmente. Eu não tenho essa vivência fora do meu estado, eu já visitei outros estados, mas não tenho essa vivência, né? O senhor fala com propriedade do que o senhor viveu, então creio que vai mudar muito a visão de muitas pessoas, se Deus quiser, né? Tomara. Eu acho que essa proposta de estar em vários lugares, né, falando sobre isso, porque a gente precisa ser visto também de outra maneira, né? Pelo público, pelos profissionais, para quem está nos poderes, eles precisam enxergar a gente diferente, porque nós fazemos a cultura, né? Nós somos a cultura e a representatividade desse lugar. Então, a gente precisa ter condições, né, de manter isso, desse fazer, que não é fácil para ninguém. Ser artista não é um campo fácil de realização, né? Verdade. Lá no palco é a nossa realização, aí a contrapartida com o público é maravilhosa, todo mundo fica em êxtase.
mas você saiu dali, você precisa pagar suas contas. Sim, né? sim, verdade. Esse caminho, para quem quer trilhar, ainda encontra bastante barreiras, né? De saber aonde ir, como fazer, por onde começar. Quem tem esse sonho, quem visualiza isso para si, ainda encontra essa dificuldade, infelizmente. É verdade. E nessas diversas viagens, diversos momentos, houve algum momento marcante para você que você queira compartilhar com a gente, alguma curiosidade, algo que eu tenho aqui, eu vou ter que realmente mudar a minha vida, ver outras maneiras para que eu vença isso que eu estou passando, ou alguma curiosidade? Ai, são muitos momentos assim marcantes, mas assim, vou falar de como você fazer escolhas, né? Eu já estava na Europa e resolvi voltar para o Brasil para consolidar financeiramente a minha vida, e aí eu tive que fazer uma escolha, assim. Você dançando na Europa, o seu cachê é igual, né? Um trabalhador comum, um advogado, você terminou de trabalhar um mês, você ganha o seu salário, e eu fazia o primeiro papel, eu ganhava bem. E naquela época não era euro, era marco alemão, então era um dinheiro bom em relação ao brasileiro. E convertido isso, claro, eu tinha uma renda melhor. Mas aí, apesar das pessoas acharem que eu tinha 10 anos menos do que eu tinha, na verdade, eu sabia que a trajetória era muito dura. Eu vivia numa cidade que era 10 graus abaixo de zero. Nossa. Então o frio era muito grande. E aí eu tive uma possibilidade de escolha. Ou eu continuaria morando na Alemanha e tinha um contrato de 1 ano, que poderia ser encerrado, e depois fazer uma audição para uma outra companhia para dançar, porque lá você trabalha por contrato também. E eu tinha a possibilidade, eu tinha passado na Universidade Federal do Pará como professor, e aí eu tinha que escolher ou entrar na universidade, que era um trabalho já fixo para o resto da tua carreira, ou você continuaria com um contrato de 1 ano na Alemanha. E aí isso foi um marco divisório na minha... Divisor mesmo, né? E aí eu disse, não, já estou com uma certa idade, então eu não vou ficar me arriscando na Europa, né? E resolvi voltar para o Brasil e assumir meu cargo efetivo de professor da universidade. Aí esse é um fato, assim, eu estava no auge da minha carreira artística na Europa, né? E aí tive que trocar essa vida artística para ser docente da Universidade Federal do Pará. Mas também teve outros ganhos a partir daí, né? Na vida da gente, a gente tem que usar de estratégia, né? Isso. Então, não são todas as pessoas que conseguem visualizar além. Algumas pessoas não conseguem ver que o que pode ganhar, o que pode perder e conseguir jogar na balança e tomar suas decisões, né? É importante que a gente seja estratégico cedo, porque a gente não pensa assim quando a gente vai ficando que a gente não pode mais fazer certas tarefas. Eu, por exemplo, eu já tenho meu filho que eu já estou passando para ele muitas coisas do que eu faço na loja, já estou passando. Quando as filhas do meu irmão tiverem mais velhas, com toda certeza ele já vai também transmitir coisas para elas, porque a gente sabe que a gente vai se limitando. Sim. Então, desde já, a gente já precisa ser estratégico. É verdade. Tomar as decisões corretas. Como é que nós vamos fazer lá no futuro, quando eu já não tiver a mesma força física, quando a minha mente já não for mais do mesmo jeito, eu vou ter que ter algo que me ampare, né? E é legal também observar isso, porque assim, na área da dança, por exemplo, como eu falei, as pessoas achavam que eu tinha 10 anos menos, né? E assim, era uma amazônida num continente europeu, diferente de todo mundo, né? Um cabelo lá na cintura, e assim, eu fui escolhido também pelas minhas características.
para fazer o primeiro papel, porque eu fiz um papel feminino. E aí era essa minha diferença, da minha qualidade de ser amazônica de um europeu, que era diferente. E também, dentro da nossa carreira de bailarino, como você falou, você depende das condições físicas, né? Todo mundo tinha perna alta, todo mundo girava muito, todo mundo saltava muito, mas essa vida vai te desgastando, Sim. né? Com o passar do tempo, você vai saltando menos, ou você vai girando menos, ou você vai tendo menos fôlego para dançar um espetáculo de 1 hora. Então, isso você tem que pensar, né? Porque muitos bailarinos se atropelam por não quererem mais sair do palco, né? Aí envelhecem, ficam se machucando e depois geram várias lesões. Isso é complicado. E talvez eu tenha sido considerado todas essas questões para também me tornar um professor da universidade. Mas a universidade também me possibilitou um campo que eu nem esperava, né? Me tornar um profissional dentro de uma escala como mestre, como doutor. Eu já fiz pós-graduação em dança em Portugal, então eu jamais pensei em me tornar doutor, né? Porque eu queria ser só artista da dança e acabei fazendo as duas coisas. Sou artista da dança e também um professor de uma academia. Não parar, né? Não se acomodar também é muito importante. Isso, com certeza. Então, acredito que em todas as profissões, né? Você sempre está ali buscando algo, porque o mundo ele se atualiza, né? Constantemente ele evolui. Se a gente não procurar maneiras de estar ali se adequando, se atualizando, acompanhando, infelizmente ficamos para trás mesmo. É verdade. Tem que acompanhar as mudanças do seu tempo, né? Isso é muito importante para qualquer área, né? Mas eu vou falar um momento engraçado também e assim, que dessas andanças você falou assim, os momentos marcantes. Quando eu fui para Bruxelas, ainda, né? Você está sonhando muitas coisas e aí você tem pessoas que foram referências suas, artistas, né? E aí tinham duas figuras bem assim marcantes para mim da área artística da dança, que era Nureyev, que é Rodolfo Nureyev, que era o russo, e o Mikhail Baryshnikov, que também era russo. E aí eu fui para Bruxelas e fui para um estúdio do Mudra, que é comandado por Maurice Béjart, e aí fui para lá para conhecer e tentar também ver os bailarinos lá. E aí quando eu entro no estúdio, eu dou de cara com Baryshnikov. Nossa! Que era a coqueluche do momento, né? Todo mundo adorava. E era uma referência para mim também. E aí eu sempre me achava baixinho em relação aos outros bailarinos. Aí a primeira coisa que eu fiz é ficar do lado dele, bater uma foto para mostrar para todo mundo que ele era mais baixo do que eu. Nossa, que legal! E era uma grande estrela mundial, né? Então não era tamanho, não é a tua figura que vai te deixar fora de um papel ou de outro, mas é a tua potência, a tua energia, as tuas condições artísticas que te levam a outros caminhos, né? E o Baryshnikov foi uma referência, um grande encontro. Que lindo! Eu tenho uma curiosidade. O senhor fala as línguas de todos esses países que o senhor visitou? Bravo, não. Eu fui primeiro para Cuba, né? E depois lá eles falam castelhano ou um dialeto que é também mais próximo do espanhol. E aí eu morei em Buenos Aires. Aí quando eu moro em Buenos Aires, com a vivência do dia a dia, né? Eu aprendo muito rápido de ouvido, então eu consegui falar melhor espanhol, ou castelhano. E aí, mas sempre gostei de estudar francês. E aí, nessas andanças todas, todo lugar que eu chegava e que eu não tinha casa, né, eu me matriculava na Aliança Francesa e fazia um pouquinho que eu podia. Mas nunca fiquei direto assim numa escola de línguas para aprender outro idioma. E aprendia muito de ouvido, então eu tinha muitos amigos franceses também, então eu escutava muito e ensaiava a fala.
E aí, nos lugares que eu morei, eu consegui aprender um pouco do idioma. Por exemplo, na Alemanha é muito difícil falar alemão. Imagino. Então, eu misturava o espanhol, né, e o francês, que eu já falava melhor, mas eu só arriscava dizer bom dia, boa tarde, estou com fome e quero parar de ensaiar. Foram as frases que eu aprendi muito rápido, porque eu tinha muita fome na Alemanha e eu ia para os restaurantes e aí não sabia pedir as coisas, só dizer que estava com fome. Mas eu não falo alemão fluente, falo melhor o francês e o espanhol. E o português. São muitos desafios, né? São muitos desafios. O senhor falou agora, eu fiquei imaginando o desafio que era, né? Ir para um país, outro país que você não fala a língua, que a sua cultura é diferente, você não conhece ninguém. A comida, isso é difícil, né? É um ato corajoso. Eu sempre fico me perguntando às vezes assim, quando eu morei na Alemanha, eu tinha uma brasileira e uma portuguesa que faziam parte da companhia, elas me salvavam quando a temática era muito complicada de compreender. A gente estava falando de uma tragédia grega e a coreógrafa era austríaca e ela falava alemão, com a companhia toda. E eu estava lá no meio, tem horas que eu não entendia o que ela queria e a brasileira me ajudava na tradução, que ela falava muito bem, e a portuguesa também, que eu morei um tempo com a Flora, que era bailarina de Portugal. Mas tinha um quê da compreensão corporal que vai para além da linguagem verbal. Verdade. Então a gente conseguia, né, quando eu estava sozinha com a coreógrafa, que o francês não dava certo, que o alemão não dava certo, nem o português, a gente ia para a linguagem corporal e aí conseguia compreender as situações todas. E isso foi um marco também, porque assim, eu me senti tão estrangeiro na Alemanha como o meu personagem era, né, na tragédia grega. Então, professor, além disso, o senhor também tem o curso de Educação Física pela UEPA e o curso de Psicologia da Dança pelo Centro de Psicologia, Dança e Movimento do Rio de Janeiro. Como o senhor acha que esses dois cursos se complementam, né? Como é que ajuda na sua profissão? Como é que ajuda no desenvolvimento da sua profissão? E como que a psicologia vem ajudando os profissionais da dança, principalmente essa situação que nós vivemos tão recente, né, que é a questão da pandemia. Dê a sua opinião pra gente. Desde a formação como professor de educação física, a gente já tinha uma disciplina chamada psicologia, né? Psicologia do desporto, psicologia da compreensão do fazer desportivo. E eu acho que ela sempre deveria acompanhar em todas as áreas. E aí, quando a gente chega num ponto da pandemia, que eu me enxergo como professor, que lido com um número grande de pessoas, foi a primeira coisa que eu pensei, vou estudar a área que também era uma área de interesse da minha formação. E aí eu descobri o curso de Psicologia da Dança e fui fazer o curso de Psicologia da Dança no Rio de Janeiro. E com a intenção de complementação na minha formação como docente, que saberia que ia retornar à sala de aula para um coletivo grande e que eu ia me deparar com outras pessoas que não era do cotidiano anterior. As pessoas viriam com sequelas, as pessoas viriam com uns sentimentos abalados por tantas perdas, né? E eu deveria estar pronto para acolher essas pessoas e fazer uma dança diferente, porque não era a dança que eu fazia antes, né? Então eu precisava considerar esse aluno com todas as questões que estavam envolvidas pós-pandemia. Quer dizer, não pós-pandemia, porque a gente nem saiu dela completamente, mas de um retorno cuidadoso para lidar com esse aluno. Então, eu acredito em todas as áreas,
também como na área desportiva, na área da educação física, a gente não pode, como professor, estar dissociado da área artística sem o trabalho da psicologia, né? Porque, por exemplo, na dança, desde a década de 90, gera um número muito grande de festivais no Brasil. São festivais competitivos. Tem um lado bom, mas tem um lado ruim também, porque assim, o aluno que não ganha, um aluno muito novo que vai para um festival desse que não ganha, ele sai com a carreira destruída, se ele não tiver um bom professor preparado para lidar com o psicológico desse aluno. Sim. Não preparar e não achar que a competição precisa ser ganha, né? Se você está indo para uma competição, é porque você está se mostrando com as qualidades que você tem. A colocação, isso é a parte do envolvimento daquela história lá que você está participando. Isso é muito difícil de lidar pela febre de festivais que o Brasil abraça hoje, né? Todo mundo quer ser campeão, todo mundo... E aí isso é complicado, né? E nem sempre quem ganha vai se tornar um profissional competente, dedicado, né? Isso é muito relativo. E a psicologia justamente entra aí, né? Preparar um aluno não só fazendo ele dançar bonito, mas ele fazendo ele compreender que a dança vai mexer com as emoções dele, vai mexer com a qualidade de relações que ele tem na família, na escola, em todos os lugares que ele frequenta. E ele precisa acessar essa qualidade da psicologia para poder se formar como profissional, né? Porque senão ele vai ser um artista que vai ficar dependendo de muitas coisas. E o professor precisa dar esse suporte. Não é por conta da pandemia que a gente precisa estar atento disso, mas a pandemia foi um fator importante para a gente repensar, né, esse nosso fazer dentro de sala de aula. Sim. Então as duas áreas se complementam e sempre se complementaram. Eu acho que a ênfase agora é maior, então a gente precisa estar atento, né? Porque formar bailarinos hoje é diferente do que como me formaram. Sim, né? E eu preciso compreender isso como professor. A formação que eu tive não pode ser repassada para o aluno hoje atual, né? O meu aluno é diferente, ele tem outras influências, outras informações, a internet está ligada diretamente com ele e eu tenho que ter uma sabedoria como professor para usar da psicologia para transformar esse ensino. E eu acredito que isso é importante que todo mundo possa dar continuidade nos seus estudos. O estudo não é estanque, né? Os professores não podem achar que se formaram professores e essa formação paralisou ali. Ela é contínua. O estudo não é estanque, não é engessado. A gente aprende com o aluno. E vendo como esse aluno está hoje que você vai mudar suas estratégias dentro de sala de aula. E só usando da psicologia para lidar com mais qualidade. Sim, interessante. Atualmente, o senhor leciona na Universidade Federal do Pará e é presidente da Associação de Dança. Isso. De dança. Como o senhor vê a dança, a importância da dança na preservação e na promoção da cultura paraense? Pensar a dança sempre me faz dizer que ela tem uma importância significativa na formação das pessoas, na relação entre as pessoas e na promoção social, né? Porque a dança está em várias vertentes e ela tem atendimentos diversos. Por exemplo, nós temos para o divertimento, né, o encontro das danças, os festivais de dança, as promoções vindas de oficinas, aulas voltadas para uma formação, mas temos formações
que são extremamente encontros, né, dos tambores, dos ritmos paraenses que são diversos, né? Nós temos o Zimba, né? O Zimba eu não conheço. O Zimba, na verdade, é o início do que a gente chama de carimbó hoje, né? Mas historicamente começa um professor mais importante para falar desse assunto é o professor Éder Jastres, que ele lançou no primeiro semestre de 2024 um livro pela própria Escola de Teatro e Dança falando sobre o Zimba. E é um material que todo mundo precisa ler, né, para compreender que essa manifestação cultural ela vem de longe, né, e ela atravessa outros continentes para chegar na nossa região, que é transformada no carimbó. Então, e o carimbó ele também se divide em vários contextos e várias danças. Tem a dança da onça, tem a dança do peru, né? Tem a dança do macaco, enfim. Tem vários animais envolvidos também nisso. E outras danças que também vieram da cultura africana, né? Como o lundu, vários outros ritmos também que estão centrados no nosso estado, vindos do Marajó, né? A dança do vaqueiro, o siriá. Nós temos um número enorme de danças que fazem parte da nossa cultura. E preservar isso, promover isso, dar suporte para isso, para os fazedores de cultura, dessa cultura popular, é muito importante, porque é a nossa vida, né? Dançar uma dança popular hoje é dar qualidade de vida e prolongamento de vida de uma pessoa, né? Porque dançar também tem esse benefício, né? De cura, de ajuda, de mobilidade das pessoas que estão mais paradas, sedentárias. Então, pensar a dança nos seus setores e os setores que ela pode atravessar é super importante para qualquer comunidade. E tem um autor muito importante que eu vou deixar escapar o nome, que agora me fugiu da memória, mas ele diz assim, que ele não conhece nenhum povo que não saiba dançar. Todos os povos sabem dançar, porque faz parte da cultura deles. E manter isso, preservar isso, dar condições de continuidade disso, é muito importante, porque a dança passa de geração em geração também, né? Vamos dizer que meu avô passou para o meu pai e meu pai passou para mim. E eu vou passar para os meus filhos, sejam eles naturais, né, sanguíneos ou não, ou adotados. Ou como eu chamo meus alunos também, de filhos, né? Que eles vão estar dando continuidade desse dançar. Porque a dança é importante para a gente se manter vivo. Lindo. E assim, a dança, ela não só é uma manifestação cultural, assim, vamos falar assim, existe também ela como outros tipos de manifestação, né? Por exemplo, entre os indígenas, né? Eles têm outros tipos de, que eles querem manifestar outras coisas também através da dança. Você também pode falar um pouquinho? É o casamento, é a puberdade, né? É a morte, né? A celebração da morte. Então, a dança está em todos os momentos festivos e não festivos, né? Porque faz parte da cultura daquele povo. No mundo todo, né? Existem várias a dança da chuva, né? Para agradecer, a dança de agradecimento. E pensar a dança circular, né? A primeira coisa que te faz pensar um povo que dança é dar as mãos. É simples, né? Você dá as mãos e se torna um círculo, vira uma dança circular. Por isso o carimbó também é uma dança circular, né? Porque ele vai girando, vai girando, vai girando e ele é dançado em círculo. E é daí pensar esse circular, são os ciclos da vida também, né? Porque você faz a passagem de um período para o outro, por exemplo, da criança para a moça, do solteiro para o casamento, né?
da dificuldade para a fartura, né, da colheita, enfim, a dança é um universo enorme. Maravilhoso, é um universo maravilhoso. É. Então, esse final de semana nós temos aqui o Festival do Folclore de Curuçá. Como é que o senhor enxerga a importância desses festivais para a valorização da dança e a promoção, né, a descoberta de novos talentos? Eu acho que Curuçá tem já um histórico, né? São muitos anos de festival do folclore e, assim, ele acaba abraçando todas as linguagens, né? Desde a dança popular até a dança contemporânea, as quadrilhas, enfim, todas as atividades culturais também, através da música e outras manifestações como o artesanato, enfim, várias vertentes e linguagens das artes. E isso consolida a importância do festival na região. Eu acho que não só em Curuçá, né, mas na região do Salgado, que muitas pessoas de vários lugares do estado do Pará vêm para cá para assistir a esse festival que possibilita todos os artistas mostrarem o seu melhor, o que estão fazendo de melhor nesse grandioso festival. Então, é bem interessante o momento, né? É interessante a iniciativa da Secretaria de Cultura, da própria Prefeitura, dar essas condições que esses artistas locais possam se mostrar num período que também vem outros artistas mais consagrados no Brasil, né? Como este ano nós vamos ter Elba Ramalho. Que vai dar, com certeza, um show, né? Com toda a experiência, com a vasto anos de carreira que ela tem, consolidados no Brasil e no exterior. Então, é um momento de se encontrar também, de partilhar as artes que são feitas no município de Curuçá. Então, não só a Prefeitura está de parabéns, mas todos os fazedores de cultura desse município que vão se apresentar neste importante evento que dá importância para esses fazedores de mostrar os seus trabalhos. E do Pará, né? Inclusive o grupo de dança Encantado de Arapiranga. Nós também, desde 2008, a gente vem se apresentando todos os anos no Festival do Folclore. E cada ano a gente vem com um trabalho novo. E este ano, com o convite do Derek, nós fizemos um clipe junto, participamos do clipe dele e resolvemos este ano no Festival do Folclore dar de presente para ele também a nossa homenagem, que é dançar a música dele, fazendo uma leitura da nossa interpretação da construção musical. Então a gente vai transformar isso em cenas dançadas e cenas coreografadas para também dizer que a união entre os fazedores de cultura, da música, do artesanato, das diversas linguagens também é importante, porque um ajuda o outro a se manter, a mostrar também o que está produzindo naquele momento. Então, este momento para nós é ímpar, porque a gente vai dançar uma música de uma pessoa que é de Curuçá, que são artistas de Arapiranga, né, que estão fazendo uma trajetória também bem interessante e que vai motivar com certeza o público local e dar fôlego, um fôlego de resistência para a gente continuar trilhando o mundo das artes.
olha só, um spoiler. Verdade. Um spoiler, vamos aproveitar e puxar a sardinha um pouco para nossa rede, né? É verdade. Falar um pouco do trabalho do Derek, o nosso produtor, videomaker, social media, Músico, né? músico. Cantor. Aqui do canal ele assume, acho que 30% aí dessas funções Maravilha. que ele já assume na vida particular dele. Ele assume, acho que 30% das funções dele na vida particular ele já assume aqui no canal. Uma música maravilhosa. Tenho certeza que a apresentação de vocês também será maravilhosa. Será em qual dia? Nós vamos estar nos apresentando no domingo, dia 14, às 20h30. Então, a gente aproveita para convidar todo mundo que está assistindo a gente nesse canal e que estejam presentes lá nesse festival tão importante de Curuçá. Muito bem. E para quem quer seguir a carreira, quais os conselhos, quais as indicações que o senhor pode oferecer, pode dar, pode presentear para o público que está nos assistindo? Basta ter vontade, né, de fazer uma linguagem das artes que te interesse e você se dedicar, né, porque acreditamos que a dedicação é um fator importante para que você seja feliz. Eu sempre tento aconselhar as pessoas assim, não pense em fazer arte para ser o melhor dos melhores, você tem que ser o melhor para você. E você sendo melhor para você, você vai ser mais feliz, porque também pensar em fazer arte é se divertir. É como diz na cultura francesa, joyer do joyer, é brincar por brincar, mas fazendo sério. Então, se você é uma pessoa dedicada, compromissada com o que escolheu, vá lá, siga, deixa fazer o caminho das águas que atravessa as pedras e vai aonde ela quer chegar. E assim você pode chegar em qualquer lugar, sendo dedicado, seja compromissado com a escolha que você fez. Faça a sua escolha e siga seu caminho. Para você que quer fazer dança, por exemplo, nós temos na cidade de Belém várias escolas com formação para se tornar bailarinos. Em especial, nós temos a Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará, que oferece 5 cursos técnicos com certificação que valem para o Brasil todo. Nós temos os cursos de cenografia, figurino, teatro, dança contemporânea e dança clássica. Então é um universo lá que você pode escolher também passando por um processo seletivo. Mas temos outras escolas de dança em Belém, em Ananindeua, em Marituba, até em Curuçá nós também temos escolas de dança, mas se você quer dançar carimbó também e fazer aulas de dança de várias linguagens, vai em Arapiranga, no grupo de danças Encantados de Arapiranga, que você vai participar de uma roda de carimbó e depois você vai escolhendo o fazer artístico que você quer também dançar. Então, outros lugares, geralmente as universidades, elas oferecem esse tipo de formação também, em vários lugares que tem campi da universidade. Muito bem. Muito obrigada, professor, mesmo de coração, por ter vindo aqui conosco hoje, por ter disponibilizado seu tempo. Amei a sua entrevista. Nós conversávamos nos bastidores, né, sem gravar, o quanto eu ficava imaginando as situações, as suas aventuras, né, assim, em outros países, a coragem que o senhor teve. E hoje o senhor pode falar da sua experiência, inspirar outras pessoas, outras mulheres que queiram participar, que queiram seguir essa carreira. Parabéns pelo profissionalismo, pela coragem, pela simplicidade. Muito, muito, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a todos vocês. Espero que o canal, na linguagem mais popular, bombe, né? Não só em Curuçá, mas em vários lugares do mundo. E que a gente está aberto sempre para contribuir para que a arte, sobretudo a arte de dançar, chegue em vários cantos do mundo. Muito obrigado. Obrigada.
E você que está nos assistindo, se inscreva, curta e compartilhe o nosso canal. Vem para o EJI Entrevista!